Já estamos lá mais uma vez com o Anderson Convida e hoje a gente está aqui com a biomédica esteta Renata Braga. Renata, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão sendo as coisas aí para você? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito animada. Esse nosso bate-papo hoje promete, minha gente. Podem ter certeza que a gente vai estar desvendando para você o que é uma biomédica esteta e com a profissional Renata Braga. Renata, você tem um consultório? Você atende aonde? Sim, eu tenho meu consultório, minha clínica, que fica no bairro de Cosmos, em Campo Grande, zona oeste do Uhum. Rio de Janeiro. Lembrando para vocês que estão assistindo a gente vai estar transmitindo pelo nosso Facebook, também pela nossa página, também pelo Facebook da profissional. E vamos disponibilizar todos os links para que vocês possam entrar em contato com ela. E agora a gente vai desvendar um pouquinho o que é biomedicina. Biomedicina, muita gente confunde com medicina, né? Uhum, Mas, na verdade, a área de biomedicina, ela é meio que aquela área que fica atrás, o profissional que fica atrás dos bastidores, né? É uma uhum. área entre a biologia e a saúde humana, ou seja, a medicina. Então, o biomédico, ele vai tratar, falando sobre a diferença entre o biomédico e a medicina, o biomédico, ele vai tratar da pesquisa, né? Do diagnóstico daquela doença e trabalhar em vacinas. E o médico, o cara que faz a medicina, ele vai justamente tratar aquela doença e acompanhar a manutenção, o tratamento do paciente. Então, o biomédico, ele Ah, fica por trás dos bastidores. Porém, é, como vocês estão vendo, eu sou habilitada em estética, eu sou biomédica esteta. Então, essa é uma área dentro da biomedicina que a gente interage, a gente não fica atrás dos bastidores, a gente interage com o paciente, porque a gente trata da estética. tá. Então vocês começam a interagir. Desculpa que a gente já estava aqui. Mal começamos a nossa live, já estava surgindo pergunta, eu estava tendo que responder aqui rapidinho, que daqui a pouco a gente vai entrar com as perguntas. Qual a importância da estética na vida das pessoas no dia de hoje? Ótima pergunta. Bom, a estética hoje, ela cada vez mais vem crescendo e avançada cada vez mais nas suas técnicas, nos seus produtos e nos seus aparelhos, né? A estética hoje não é mais aquela coisa de tratar só da aparência, não. A aparência é muito importante, mas a estética hoje ela trata um todo. Então a gente, com a estética e através da beleza, né, cuidando da aparência do nosso cliente, a gente acaba elevando a autoestima dele, né? Não só o bem-estar físico, mas mental e também frente à sociedade. Então, a estética hoje, ela é algo que encanta muito quem entra para essa área, e justamente eu me encantei muito e sou muito realizada, muito grata na minha área hoje, porque trabalhar com a autoestima das pessoas e transmitir conhecimento que às vezes ela não se percebe, que ela não se conhece, e aí ela aprende a como se cuidar, a como cuidar não só da aparência dela, mas como um todo. Porque, Anderson, quando a gente fala de uma limpeza de pele, por exemplo, porque antes de ser biomédica esteta, eu sou esteticista também, eu sou graduada em estética. Então, eu entrei na área da estética como esteticista. Atualmente, eu sou biomédica esteta. Até eu fazer uma quarta graduação aí, vamos ver, vem coisas pela frente. Mas então, quando você pensa em fazer, por exemplo, uma limpeza de pele, um cliente, um paciente que chega no seu consultório para fazer hoje uma limpeza de pele para tratar acne, você não tem que pensar só em fazer a extração da acne. Mas o esteticista hoje, ele precisa entender qual é a causa daquela acne. Será que é uma alimentação
não saudável? Ou será que são os hormônios em desequilíbrio? Então, tudo Uhum. isso a gente tem que avaliar. Por isso que é importante a realização de uma ficha de anamnese. Então, eu não vou tratar só a extração daquela acne no meu paciente, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que uma limpeza de pele. É todo um conhecimento, por isso que eu falo que a estética, ela é gratificante, ela é prazerosa, mas é muito estudo, muito estudo. Sim, acho que a Estão me gente deu uma, ouvindo? deu uma Acho que travadinha, travou aqui. deu uma travadinha, mas a gente está ouvindo. Vamos esperar para ver se a sua câmera volta. Mas a gente está aqui com a biomédica esteta Renata Braga e ela deve ter dado uma saidinha para voltar rapidamente para nossa Deixa, live. deixa eu tentar voltar aqui. Peraí que travou. E o seu som continua e a gente está só sem a imagem. A imagem agora Voltei. voltou. E aí, doutora Renata, qual é a diferença? Deve ter muita gente se perguntando agora, né? Qual é a diferença entre uma biomédica esteta e uma esteticista? Bom, os dois trabalham com a autoestima do paciente, mas ambos realizam procedimentos distintos. Porém, ambos profissionais trabalham com interdisciplinaridade, então um complementa o outro. Quando a gente pensa, por exemplo, numa harmonização facial, a gente não pensa só em aplicar botox, aplicar preenchedores, bioestimuladores, fazer uma rinomodelação. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que a gente precisa também cuidar daquela pele antes, preparar aquela pele antes. Imagine realizar uma rinomodelação num cliente que está com o nariz cheio de acne, cheio de comedão. Então, olha a importância do esteticista em trabalho em conjunto com o biomédico esteta. Então, o esteticista hoje, ele vai tratar das limpezas de pele, das massagens, da nutrição facial, também utiliza aparelhos, assim como o biomédico também utiliza, mas os biomédicos habilitados em estéticas, eles já vão trabalhar com os procedimentos invasivos não cirúrgicos, tá? Que são os injetores, então a aplicação de uma toxina botulínica, a aplicação de fios de sustentação, fios de colágeno, né, que são os fios aí de PDO, preenchimento com ácido hialurônico. Então, são procedimentos que um vai complementando o outro. Então, quando a gente pensa em uma harmonização facial, a harmonização não é só botox, preenchimento. A harmonização também é um design de sobrancelha, uma micropigmentação, né? E, claro, também os outros procedimentos que a gente tem hoje na estética avançada que o biomédico hoje ele realiza, que são os injetores, que é o que a gente chama, são os procedimentos invasivos não cirúrgicos. Mas Ah, a gente consegue harmonizar um rosto, Anderson, realizando hum. um design de sobrancelha. Ah, mas eu não tenho pelo na sobrancelha, doutor. E aí? Micropigmentação. Então, gente, a estética hoje está muito avançada. Então, a gente consegue realizar trabalhos maravilhosos, harmonizando ainda mais o rosto dos nossos clientes, sem muitas das vezes a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Que legal. Então quer dizer que a gente pode estar organizando o rosto, harmonizando, como vocês dizem, né? Harmonizando o rosto. Uma pergunta que acho que todo mundo deve estar se fazendo agora. Quanto tempo demora o procedimento dessa transformação, né? Que é a verdadeira transformação na vida da pessoa. Porque quando a pessoa está com a autoestima lá em cima, de verdade, a gente vê várias mudanças acontecerem. Quanto tempo demora todo esse procedimento para que a gente esteja com o rosto bem harmonizado? Então, o que acontece? Quando a gente fala em estética, como eu falei, a gente vê todo Uhum, um conjunto. Então, a gente precisa realizar uma excelente ficha de anamnese, tá? Ou seja, uhum. precisa avaliar a necessidade de cada paciente.
Uhum. Então, às vezes você vai pegar um paciente jovem que às vezes vai fazer uma aplicação de um botox preventivo. Às vezes você vai pegar um paciente com uma pele mais madura, que há necessidade, que essa cliente muitas das vezes não tem o seu cuidado de home care diário, ela não tem o hábito de usar um protetor solar, ela não tem o hábito de beber água, né? Olha a importância de beber água, a gente precisa dos eletrólitos, a gente precisa de uma pele hidratada, a gente precisa beber água. Então, você Uhum. imagina um cliente que não tem esses hábitos alimentares adequados, não bebe água, e quando a gente nasce, a gente já nasce envelhecendo, essa é a verdade. E fora o envelhecimento cronológico que existe, a gente tem toda a questão do envelhecimento externo, que é o sol, o ambiente, a fumaça, enfim. Então, tudo isso contribui para um envelhecimento precoce. Então, tudo isso na ficha de avaliação do nosso cliente, a gente precisa entender os hábitos alimentares dele, a idade, os hormônios, se tem gente, tireoide, tá? Então, assim, muita gente que tem problema de acne hoje tem alguma disfunção na tireoide, os hormônios, tá? A alimentação. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar em conjunto, porque não adianta eu colocar um fio de sustentação na minha cliente se ela não faz o home care dela em casa, se ela não trata. Não adianta eu colocar um preenchimento com ácido hialurônico, uma toxina, se ela não cuida do rosto dela em casa, se ela não passa produtos cosméticos que vão hidratar a pele dela, ajudar a estimular o colágeno, se ela não tem uma boa alimentação. Imagine um paciente que chega na clínica e quer fazer um tratamento para gordura localizada. E esse paciente não tem uma alimentação adequada. Esse paciente, ele já tem o metabolismo lento. E a gente precisa entender isso. Porque depois dos 30 anos... Primeiro que depois dos 19 anos, a gente já não produz mais colágeno. E imagina o nosso metabolismo como vai ficando ao longo do tempo. Lento. Então, o paciente não pratica uma atividade física, não se alimenta direito. E, gente, para o nosso pâncreas funcionar bem, nós precisamos de vitaminas, minerais, aminoácidos, que muitas das vezes nós não conseguimos absorver esse alimento através do que a gente come. A gente não consegue esses nutrientes através da alimentação que a gente come. Por quê? Porque o alimento de hoje não é mais o alimento de 30 anos atrás. Então, a maioria das vezes cheio de agrotóxicos, cheio de hormônios. E depois dos 30 não tem jeito, nós precisamos suplementar nutrientes. Então, quando a gente pensa em harmonização facial, quanto tempo leva? Isso tudo também vai depender, não só do hábitos do nosso cliente, Anderson, mas também o quanto ele está disposto. Porque, como eu te falei, Uhum. a harmonização facial não é só botox, toxina, não é só preenchimento, não. Se o cliente hoje ele não tem condições financeiras de fazer uma harmonização facial, né, que seria o ideal, todo mundo quer aplicar botox, aplicar fios, aplicar ácido hialurônico, né? São procedimentos, como eu te falei, com a estética avançada, são procedimentos rápidos, que vão trazer um efeito rápido, um efeito positivo, um rejuvenescimento imediato. Mas a gente tem também procedimentos que a longo prazo vão tratar essa pele, vão melhorar o aspecto dessa pele e vão hidratar. Então, isso depende de cada paciente. Às vezes, o meu paciente, ele precisa estimular colágeno na região nasogeniana. Às vezes, o meu cliente, um simples botox no orbicular dos olhos, nas ruguinhas que formam na lateral externa do olho, aquilo ali já vai dar um resultado gratificante para ele. Então, quando eu olho para o meu paciente e faço uma avaliação de harmonização facial, eu vou avaliar tudo que ele precisa. Mas, às vezes, o que incomoda ele é uma ruguinha na região glabelar. E que já vai deixar ele feliz da vida se tratar aquela ruguinha na região glabelar, da glabela. Então, isso varia muito de paciente para paciente. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um preenchimento nos lábios, ótimo. Depois que passa o efeito do edema, ali dos 3 dias, que fica bem inchadinho,
Depois, às vezes, 1 ml de ácido hialurônico já é o suficiente para aquele cliente, mas às vezes aquele cliente quer uns lábios de Anitta, então já vai precisar colocar mais de 1 ml nos lábios. Então, isso pode demorar, Anderson, 3 meses, 4 meses, depende do programa, do planejamento que eu faço para aquele cliente. Então, eu tenho Entendi. clientes que iniciam hoje, por exemplo, com fios de sustentação e toxina botulínica. Daqui a 3 meses, ele mesmo vai sentir a necessidade de voltar, porque ele gostou tanto do resultado, e aplicar mais. Porque não acaba por ali. A harmonização facial você faz hoje, mas não é para o resto da vida. Quem dera, né? Mas graças a Deus, porque Uhum. significa que a gente tem saúde, que a gente está vivo, né? Porque enquanto a gente está vivo, a gente está envelhecendo. Então, essa é a verdade, né? Então, assim, o envelhecimento não para. Então, a gente pode envelhecer, a gente envelhece, na verdade, mas a gente pode envelhecer bem, a gente pode envelhecer saudável, com uma aparência mais jovial. Então, por isso a importância, gente, para todo mundo aí que está ouvindo, para quem não tem um hábito, quem não tem o costume, utilizem protetor solar. Utilizem, porque é muito importante, tá? Um dos grandes causadores do envelhecimento hoje é o sol, é a exposição solar, tá? Então, um dos grandes causadores do envelhecimento precoce hoje é o sol. Então, a gente precisa pegar sol? Precisa, porque a gente precisa produzir vitamina D, mas a gente precisa se proteger também, porque aquela manchinha que você tem ali no seu rosto, ela não está ali à toa, ela está ali para te proteger. Em algum momento, ou você catocou ali uma acne, né? Ou você ficou lá no sol, se bronzeando e esqueceu da vida, né? E aí o que aconteceu? A sua melanina, o seu melanócito que produz a pigmentação da sua pele, dos teus olhos, do teu cabelo, ele é extremamente estressado. Gente, a gente tem uma célula que se chama melanócito. Olha só, ele é um carinha muito estressado, muito estressado. Quando você catuca a espinha, sabe o que acontece? Ele começa a estimular a melanina. E aí gera o quê? A mancha. Aí você fica com aquela manchinha. Então, a mancha, ela é uma reação de defesa do seu organismo que se mantém por memória, tá? Então, por isso que a gente precisa se proteger. Mas a gente precisa pegar sol também, mas com sabedoria. Sempre com o uso do protetor solar, mesmo quando não estiver na praia, né? As pessoas têm a mania de ligar o protetor solar à praia, né? Mas acho que no cotidiano é necessário o uso do protetor solar, não é isso? A gente precisa usar protetor. Até a luz do ambiente influencia, Anderson, a estimular esse carinha que é super estressado, o melanócito, a produzir a melanina, que gera essa mancha. Então, até o celular, que a gente fica o tempo todo, né, trabalhando no celular, né? Então, Uhum. essa luz, ela também influencia. Então, a gente precisa de um bom protetor solar, adequado para a pele da pessoa. Então, se a pessoa ela tem a pele oleosa, ela precisa de um protetor específico para a pele oleosa. E uma dica que eu dou é: os protetores solares com base são os melhores, tá? Então, sempre lembrar também de reaplicar, porque não é porque o protetor solar ele tem um fator de proteção 70 ou 30 que você vai passar de manhã e pronto. Não. Nós transpiramos, né? Nós suamos, nós passamos a mão no rosto a todo momento. E fora quando você está numa piscina, quando você está na praia, que você dá um mergulho, então você precisa reaplicar o protetor solar. A cada 2 horas é o ideal, tá? E uma dica é que esses protetores solar com a base com base, né, com cor, são ótimos, porque protegem até melhor. E já disfarçam as manchinhas também, né? São as dicas de beleza aí, como é que a gente pode viver mais feliz com a aparência que a gente tem, né? Às vezes tão poucas coisas podem mudar na nossa vida. Doutora, a quantidade de homens que procuram os procedimentos estéticos aumentaram? Sim, com certeza, Anderson. Os homens hoje estão procurando se cuidar mais. Isso é muito legal, né? Porque
cai por terra aquele paradigma que só as mulheres buscam tratamento estético. Não. Os homens hoje, eles também estão bem mais vaidosos, então eles buscam a aplicação de toxina botulínica também, preenchimento mandibular, a gente consegue fazer uma boa harmonização no queixo, né, aqui nessa região do mento, deixando até um buraquinho que fica charmoso. Então, os homens gostam muito, deixar o rosto quadrado, os homens gostam muito. E também a gordurinha localizada. Então, a gente tem, eu tenho clientes, atletas que vêm, né, trabalhar a gordurinha localizada, homens também que estão buscando muito procedimentos, aí já é cirúrgico, né, que é abdominoplastia, e que daí precisam vir para a estética para fazer a drenagem linfática, que é muito importante nesse momento de pós-operatório de uma cirurgia estética, por exemplo, como o caso de uma abdominoplastia, de uma lipo, né? Então, aí a gente pensa no trabalho em conjunto, né? A importância do médico realizando o papel dele na cirurgia e a importância do profissional que vai pegar o pós-operatório desse médico. Então, é muito importante. E a gente tem hoje homens, né? Eu tenho clientes homens que sim realizaram cirurgias estéticas e fazem pós-operatório aqui com a gente, e eu fico muito feliz. Anderson, você não tem noção como eu fico feliz quando os meus clientes realizam uma cirurgia estética, vem fazer um pós-operatório, ou vem para o Botox Day, ou vem se cuidar, seja facial, seja corporal. Isso significa que as pessoas estão se permitindo, né? Uhum. E estão se cuidando, porque, gente, o nosso patrimônio maior somos nós. Então, se você não cuidar de você mesmo, quem é que vai cuidar? Então, a gente precisa se cuidar. Às vezes, os pacientes chegam aqui e querem tratar uma gordura localizada, e aí tem algumas disfunções no organismo, e, gente, não é só aplicar uma carboxiterapia, não é só aplicar uma intradermoterapia, que é um procedimento injetável à base de princípios ativos que vão estimular ali a quebra daquela célula de gordura, não é só isso. A gente precisa entender os hábitos alimentares daquele paciente. Então, como eu falei anteriormente, o paciente ele chega aqui já com metabolismo lento, ele não tem uma boa alimentação ou não faz uma suplementação de nutrientes, porque um alerta para vocês, principalmente você que está ouvindo agora, seja você jovem, até criança, seja você adulto, seja você vovô, vovó, a gente precisa suplementar nutrientes. A gente precisa. Para o nosso organismo inteiro ele funcionar bem, a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de minerais, a gente precisa de aminoácidos, a gente precisa de eletrólitos, para que todos os nossos órgãos funcionem bem. E uma coisa importante, Anderson, que as pessoas não sabem, né? E eu também não sabia há pouco tempo, mas como eu digo, como eu costumo dizer, estuda que cresce, né? E a estética é um estudo constante. Eu acho que em tudo na nossa vida a gente tem que estudar sempre e todo dia buscar aprender algo novo. Então, a gente precisa entender que a suplementação ela é importante para todo o funcionamento do nosso corpo. E a gente pensa que a gente só tem um cérebro, né? E que está aqui na cabeça. E na verdade não. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Vocês têm 2 cérebros, é verdade. E sabe qual é o seu cérebro mais importante? O seu intestino. Olha só. Pensa, da onde vem a absorção de todos os nutrientes? Então, se ele não está bem, se o seu sistema digestivo não funciona bem, tudo no seu corpo não vai bem. Porque você precisa desses nutrientes para os seus órgãos funcionarem bem. Aí você pensa, você vem aqui para a estética, faz um tratamento para gordura localizada, onde eu vou realizar um procedimento, seja injetável ou através de aparelho, que vai estimular a quebra daquela gordura. Muito bem. Aí o seu pâncreas, olha só, o seu pâncreas não está produzindo a insulina necessária para tirar aquela glicosezinha lá da circulação sanguínea, né? E aí? Uhum.
Não adianta fazer tratamento estético se o teu pâncreas não está tendo bom funcionamento. E para ele produzir a insulina necessária, ele precisa de um nutriente importantíssimo, que é o cromo. Olha só, o cromo ele é muito importante, né? Na metabolização, para que o pâncreas ele funcione bem, produzindo a insulina. Uhum. E aí, às vezes, o cliente ele não consegue isso através da alimentação. E aí, a gente precisa suplementar, porque a gente quer ver resultado. Então, a gente precisa pensar num todo. Então, gente, não é só estética, é um trabalho em conjunto. Assim como o médico, o biomédico, o esteticista, o dentista, nós trabalhamos em parceria, nós trabalhamos com interdisciplinaridade, o paciente também tem que pensar assim. Ele precisa entender que sim, ele precisa fazer atividade física, que sim, ele precisa ter uma boa alimentação e precisa suplementar, porque você pensa, você começa a fazer uma dieta, aí você toma um dedinho de café de manhã, come uma torrada, você acha que ali você absorveu os nutrientes necessários para os teus órgãos, para o teu metabolismo trabalhar bem naquele dia? Aí chega no horário do almoço, você come um pedacinho de frango grelhado, uma saladinha. Será que você conseguiu os nutrientes necessários para o seu metabolismo funcionar bem? Para que a homeostase do seu organismo funcione bem? Acho que não, né? Então, olha aí o papel importante também dos nutricionistas. Então, a gente precisa pensar num todo, né? E, gente, nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid, a gente precisa que o nosso sistema imunológico esteja bem. Esteja muito bem. Só um minutinho, Anderson. Eu vou colocar aqui no carregador. Estou aqui esperando, deixar ela... Pode ir lá, a gente vai estar aqui aguardando. Ela está colocando no carregador, é lógico que a gente está fazendo. Eu queria que você passasse o seu arroba, que deve estar aqui pipocando de gente pedindo para poder saber como é que faz para te seguir, para poder saber de mais dicas. Passa o seu arroba para a gente estar colocando aí na tela. Gente, meu Instagram, @RenataDSBraga, tá? Meu nome é Renata de Souza Braga, então é a abreviação, Renata DS Braga, meu Instagram. A gente vai estar mudando aqui embaixo da nossa tela, a gente vai estar acrescentando lá, Renata DS Braga. Braga. Daqui a pouquinho já vai estar aqui embaixo, e aí vocês podem estar seguindo lá, tá aí já, ó, a minha dica lá, @RenataDSBraga, para quem quiser estar seguindo a doutora aí e procurando informação. E trocou só o B, Anderson, é o B pelo B. É @RenataDSBraga. Entrou isso. BS Braga. A gente já vai trocar de novo. @RenataDSBraga. Vamos só aguardar. E a gente vai continuar aqui conversando mais um pouco. Então quer dizer que o número agora está correto? Não. Voltou, DS Braga, já está embaixo já, rolando na barrinha lá, bate-papo com a biomédica esteta Renata Braga, @RenataDSBraga. A DS, peraí, deixa eu só ver. DS Braga, agora corretíssimo. Quem quiser seguir a doutora, é só pegar aqui embaixo, tá aqui na nossa live salvo, e vamos melhorar aí a aparência, né? Melhorar muito a autoestima. E a gente já tem pergunta na tela, a gente tem bastante pergunta na tela, vamos começar a soltar as perguntas que estão vendo das pessoas que estão assistindo a gente. Pode colocar pergunta na tela aí, minha gente. Espera aí, tá entrando, vamos lá. Daiane Proença. Doutora, existe uma idade limite para começar a fazer os procedimentos estéticos? Oi, Daiane, prazer falar com você. Obrigada aí pela sua pergunta. Então, quando a gente nasce, nós já nascemos envelhecendo. Então, desde criança, a nossa mãe já tem todo o cuidado com a nossa alimentação, o que é importantíssimo, tá? Mas, principalmente, para realizar alguns procedimentos estéticos, tá?
Algumas adolescentes, né, depois que já passam pelo primeiro ciclo menstrual, eles já podem realizar alguns procedimentos estéticos, tá? Mas isso nada impede que, desde pequena, já tenha um hábito de usar protetor solar e um hábito de alimentação saudável. Isso é muito importante. Ah, tá. Então tá aí respondido para a Daiane Proença. E vamos a mais perguntas. Pode passar para a próxima pergunta. Carlos Mateus, muitas pessoas negras acham que não precisam usar protetor por ter mais melanina. Isso confere? Não, não. Carlos, então, o que que acontece? A pele negra, ela tem, obviamente, muito mais melanina, então muito mais proteção. Porém, a mancha fica muito mais escura, porque tem muita melanina. Então, sim, precisa usar protetor solar, sim, tá? E a gente tem hoje, gente, a tecnologia está muito avançada para cosméticos, né? Antigamente a gente não tinha protetor solar, com proteção contra UVA, UVB. Hoje a gente já tem, e a gente tem protetores com base, né, que são aqueles com cor, então ajudam até mesmo a disfarçar também aquelas pequenas marquinhas, né, não só manchas em decorrente do sol, de alguma cicatriz de acne, mas a própria Félides, né, que já tem aí, que já é específico da genética de alguns fototipos de pele. Então, sim, tem que se proteger, sim. Então tá aí a dica para você que tem a melanina mais ativada. Agora, de Paula Moniquinha. E se o pai teve câncer de pele? Isso pode vir para os filhos ou só para quem abusou do sol? Meu pai teve câncer de pele, orelha e teve que operar e retirou um pedaço da orelha. Então, isso é um cuidado que todos nós temos que ter. Então, como eu falei, o sol ele é um grande causador do envelhecimento precoce e sim do câncer de pele, tá? Mas isso não impede que fatores genéticos possam estar por trás disso também. Então, qual é a melhor prevenção? Protetor solar, beber água, uma boa alimentação, tá? Isso é importantíssimo. Gente, quando a gente fala dessas disfunções estéticas, né? Ah, eu tô com a pele acneica, ah, eu tô com muita ruga, ah, eu tô com muito isso. Aí vem fazer o tratamento com a gente. Mas, gente, o melhor tratamento é a prevenção. Pensa no Covid-19, momento de pandemia que nós ainda estamos vivendo, mas graças a Deus está caminhando. Qual é a melhor prevenção? Sair correndo para tomar medicamentos? Não. A prevenção começa desde uma boa alimentação. Porque se você. Porque nós precisamos, e não tem jeito, nós precisamos, Anderson, aprender a conviver. É mais um vírus, ele está aí, ele não vai embora, e é mais um vírus que a gente vai ter que aprender a conviver com ele. E dentre vários outros que tem aí, ou né, que possa vir, a melhor forma de combater somos nós mesmos. De que forma? Cuidando do nosso maior patrimônio, que somos nós, do nosso sistema imunológico. Por isso que tem pessoas que às vezes pega o vírus e às vezes tem um simples resfriado, ou pega o vírus, só sente uma perda de olfato e nada mais. Como tem pessoas que pegam o vírus e ficam de cama, acabam acarretando outros problemas. Então, gente, sistema imunológico, a gente precisa cuidar da nossa alimentação. Mais uma vez, a gente precisa cuidar de nós, do nosso maior patrimônio, tá? E, claro, não esquecer dos hábitos de higiene. Mas, além de reforçar os hábitos de higiene, Anderson, que é uma questão também de humanidade, né? A gente precisa usar máscara, usar o álcool em gel, se proteger, porque a gente precisa ter um respeito com o próximo, né? Mas, acima de tudo, acima das questões de higiene, né, é o nosso sistema imunológico. E para você ter um bom sistema imunológico de defesa, o seu corpo combater bem esse vírus, você precisa de todos os nutrientes necessários, que é através da alimentação, através da suplementação. Então, não tem jeito. Mais uma vez, eu falo aí nessa tecla porque, infelizmente, é a nossa realidade de hoje, Anderson.
Ah, tá bom. E vamos ver se a gente tem mais perguntas, que eu tenho mais perguntas que estão chegando por WhatsApp também. Sil Souza, existe contraindicação para o uso de Botox? Quero aplicar no meu rosto. Oba! Vem aqui fazer comigo. Aproveita que a gente vai ter o Botox Day agora, dia 8 de agosto. É um dia Arroba, muito especial. É um então dia vamos lá muito seguindo. especial. Vamos lá seguindo, arroba Renata DS Braga. Vamos seguindo. Como é que vai ser no dia 8 aí? Agora até eu quero saber como é que vai Nossa, ser no é um dia dia 8. maravilhoso. Olha, esse é um dia muito especial, é um dia de festa, porque é onde a gente prepara um coffee legal para os nossos clientes. Tem champanhe, tem bola, os clientes chegam aqui e estão tão felizes porque estão se permitindo a se cuidar. Então é um momento muito especial, é um momento assim que eu trato com muito carinho, recebo com muito carinho esses clientes. Não só no dia a dia, obviamente, mas é um dia especial, é um dia diferente que a gente faz aqui na clínica. E é muito legal. E referente à contraindicação, ainda que você tenha problemas com derivados, né, do leite, né, a lactose, enfim. Ainda que você tenha isso, o percentual disso que tem na toxina botulínica é muito, muito, muito pequeno. Então, na verdade, não seria uma contraindicação, tá? Mas a gente evita nesses clientes. E se o cliente está tomando algum anti-inflamatório, algum medicamento nesse momento, algum antibiótico ou anti-inflamatório, aí a gente evita não fazer nesse momento. Eu queria saber mais sobre o dia 8. Como é que vai ser dia 8? Como é que acontece? Esse dia maravilhoso aí. Tem champanhe, tem bola, quer dizer, estamos todos nós convidados aí. Todos convidados. Acessa lá o meu Instagram, agenda com a Jennifer, que é minha filha, minha sócia aqui na clínica, e ela vai agendar todos vocês. Ah, que bom. Então, no dia 8, minha gente, vai ter promoção? Como é que vai ser? É Sim, um dia sim. especial. O Botox Day é um dia especial onde a gente consegue fazer um valor mais em conta para o nosso cliente, né? Então, é um valor super acessível. E, gente, eu não tenho condições de fazer todos os pontos que eu necessito hoje no meu rosto. Isso vai, o que te incomoda mais? Então, eu procuro tratar, Anderson, o que incomoda mais o meu cliente. Porque não é só porque hoje, no momento, ele não está em condições de ter uma verba para investir num tratamento estético, que ele não vai fazer nada. Não, ele vai fazer sim. É um cliente que veio, buscou ajuda, ele vai fazer sim. Vamos ver o que a gente consegue fazer dentro da sua necessidade. Então, o Uhum. legal da estética, Anderson, é isso. Porque às vezes os clientes pensam assim, eu não vou na estética, é muito caro, os procedimentos são muito caros. Não, gente, não. Isso depende do quanto você está disposto a investir. E também depende da sua real necessidade, porque às vezes o que eu olho e vejo que está incomodando não é o que você, quando se olha no espelho, está se incomodando, tá? Então a gente começa a tratar pelo que incomoda mais o cliente. E, claro, realizando sempre uma boa avaliação daquele cliente, tá? Então, aqui eu oriento os clientes eu oriento o cliente referente a todos os procedimentos que ele tem que seguir em casa também, da importância da alimentação, da importância de uma suplementação, da importância dos tratamentos. Eu explico sobre todos os tratamentos que vão atuar naquele resultado que ele quer, seja no resultado a longo prazo, ou seja, no resultado imediato. Se ele não tem condições de pagar um procedimento estético com um resultado imediato, vamos para um resultado que vai levar um pouquinho mais de tempo para ganhar um resultado satisfatório, mas que vai tratar sua pele também, que vai cuidar de você também. Gente, então vamos lá. Dia 8, todo mundo convidado lá vamos nos encontrar lá na clínica da doutora Renata Braga. Tá lá, arroba Renata DS Braga. Só ligar e falar com a Jennifer que ela vai estar resolvendo. A gente tem mais perguntas aí, vamos ver. Qual é a melhor forma de remover mancha do rosto, da região da barba e do pescoço? A gente tem vários procedimentos. Quando vocês me procuram,
Vocês não vão chegar aqui e passar só um ácidozinho no rosto, não. Como eu falei, tem todo um metabolismo, tem todo um paciente para eu avaliar. Então, às vezes, o mesmo ácido, o mesmo procedimento, o mesmo peeling que eu vou usar em você, não é o mesmo que eu vou usar em outro paciente, tá? Então, são procedimentos diferenciados para cada cliente, porque o mesmo ácido que eu uso numa pele fototipo 5, 6, uma pele mulata, uma pele negra, não é o mesmo produto, procedimento que eu vou realizar num fototipo 1, 2, que é a pele clara, né, de branquinhas. Então, são procedimentos diferentes. Então, não tem como dizer para você qual é o procedimento. Existem vários. Uhum. Um passarinho me contou, depois a gente volta para mais perguntas, e vocês podem já encaminhando as perguntas para a gente. Um passarinho me contou que a senhora fez a primeira graduação em Administração e Recursos Humanos. Por que mudou tanto, Dudu? Bom, primeiro, cuidar de pessoas é algo que me deixa muito feliz, porque elevar a autoestima do paciente é algo muito, muito, muito gratificante. E, além disso, eu sempre tive dentro de mim um espírito empreendedor. Então, desde criança, eu sempre dizia que eu queria ter o meu próprio negócio. Então, isso também foi algo que me incentivou bastante. Então, hoje, na estética, eu me realizo tanto quanto pessoa, quanto profissional, porque Uhum. dentro da minha área eu consigo fazer de um tudo hoje. Então, não só atendo clientes, Anderson, mas eu também atuo como professora, como palestrante. Então, isso é muito prazeroso para mim, saber que eu posso compartilhar todo o conhecimento adquirido com outros profissionais e trocar também. Então, sim, eu fiz a minha primeira faculdade em administração de RH. Por quê? Porque eu trabalhava numa multinacional e queria crescer. Então, olha aí o planejamento, galera, vocês jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, tá? Muita atenção, a gente precisa se planejar sim, tá? Então, pensa, eu, quando tinha 19 anos, entrei numa multinacional, não tinha graduação, e eu precisava fazer uma graduação para crescer naquela empresa, porque era uma empresa que queria me dar muitas oportunidades. Mas ainda assim, embora eu trabalhasse numa multinacional, eu ainda não estava feliz, eu ainda não me sentia realizada profissionalmente. Eu, naquela época, aos 19 anos, Anderson, eu ainda não sabia o que eu queria exatamente. Eu queria ter uma profissão e eu queria ganhar dinheiro para realizar meus sonhos, porque o trabalho, ele realiza sonhos. Então, eu estava bem, estava no cargo bem, eu fiz a faculdade de administração de RH, cresci dentro da empresa, assim que eu me formei, eu recebi excelentes oportunidades dentro da empresa, cheguei a ter um cargo de confiança, e até que surgiu a ideia de eu montar uma empresa de consultoria em recursos humanos e qualidade de vida nas empresas, com uma amiga minha da primeira graduação, e foi aí, no primeiro evento da nossa empresa, eu ainda trabalhando nessa multinacional, mas com uma empresa à parte, né? Na primeira realização do meu trabalho nessa minha empresa, no meu próprio negócio, foi que eu me identifiquei na estética. Porque o nosso cliente, ele pediu um dia de bem-estar com os hóspedes, era uma pousada em Arraial do Cabo, e eles pediram um dia de bem-estar, Anderson. E aí, quando a gente inicia uma empresa, a gente sabe que a gente gasta muito, né? Então, eu falei com a minha sócia, eu falei, vamos levar um recreador, vamos levar um profissional de educação física e vamos montar uma tenda zen, mas nós vamos realizar a massagem. Enquanto uma realiza a massagem, a outra faz a prospecção da empresa. E aí ela falou, mas a gente não sabe nada de massagem. Eu falei, vamos fazer um cursinho. E nós fizemos um cursinho, Anderson, que eu me lembro desse curso com muito carinho até hoje. Foram 3 dias, Anderson, foram apenas 3 dias de curso, onde eu aprendi a fazer a massagem expressa, que é a Quick Massage, que é o shiatsu expresso, digamos assim. E no dia do evento da nossa empresa, eu fui a que mais fiz massagem. E aí, olha só que legal, eu me emociono quando eu lembro disso,
porque foi daí que eu me identifiquei profissionalmente, foi aí que eu me encontrei, foi aí que eu me achei, né? E eu fiz massagem, Anderson, num casal que eram profissionais de shiatsu aqui no Rio. Eu estava lá em Arraial do Cabo, na prainha, Uhum. numa pousada, eu fiz massagem num casal que eram profissionais de shiatsu aqui no Rio. E quando eu terminei de fazer a massagem neles, eles disseram, nossa, você tem mãos abençoadas, você pega os pontos certinhos. E eu pensei, mas eu só fiz um curso de 3 dias. Aí foi quando a minha história mudou. Aí é que a gente quer saber como faz para se tornar uma biomédica esteta, já que as mãos já eram de fada. Bom, como eu comentei anteriormente, antes de ser biomédica esteta, eu sou esteticista, então eu fiz a graduação de estética e cosmética. Fiz uma pós-graduação também em estética clínica, com ênfase em drenagem pré e pós-operatório. E aí, quando a gente começa a atender os clientes e começa a acompanhar o mercado, o nosso próprio cliente começa a te pressionar sobre novos serviços, né? Então, quando o cliente chega hoje na sua clínica e pergunta, você tem esse serviço e você não tem? Dói lá na alma. Mas não é por questões de bolso, não, Anderson. É porque você, caramba, Uhum. deixei de ajudar o meu cliente e ele precisava de mim e eu não sabia isso para poder atender ele. Então, foi daí pela minha paixão pela estética e no querer fazer mais pelo meu cliente, né? Foi onde eu busquei a faculdade, a graduação de biomedicina e fiz o meu estágio em estética. Então, eu saí já da graduação habilitada em estética, e se chama o biomédico esteta, né? Então, você tem 2 formas de se tornar um biomédico esteta. Ou você faz a graduação de 4 anos, e no seu 7º, 8º período você faz o estágio obrigatório da faculdade em estética, ou, eu sou já biomédico, mas não consegui o estágio em estética, eu fiz o meu estágio em análises clínicas. Ok, você pode fazer depois uma pós-graduação, desde que seja uma pós em biomedicina estética, para você conseguir sair, para você ter a sua habilitação para atuar em estética. E olha que faz muito bem. Veja aí a pele da nossa convidada hoje, a biomédica Renata Braga, que vai estar fazendo lá no dia 8 na clínica dela, uma grande promoção para você, um grande dia, é o dia do Botox. Você vai entrar lá e volta outro para casa. Quando chegar em casa, a sua esposa não vai lhe reconhecer, o seu marido não vai mais lhe reconhecer, e você vai estar feliz da vida. É só seguir a Renata DS Braga. Isso, segue lá a Renata DS Braga que a gente vai. Eles vão estar lá informando tudo que vocês precisam para poder participar desse grande dia. E se puder ir no outro dia, também será bem recebido sempre na clínica da doutora Renata. Vamos lá, a gente tem pergunta na tela. Pode soltar a pergunta, Catiana Leal. Uma adolescente de 14 anos pode usar creme para estrias? Um adolescente, desculpa. Deve, se você já tem essa disfunção estética, e isso acontece muito, Anderson, porque nessa idade, né, os hormônios estão desequilibrados, então tem aquele efeito sanfona, a pessoa ela engorda, emagrece, né? Por isso é importante de realizar atividades físicas, pessoal, e cuidar da alimentação para não ficar nesse efeito sanfona. Por quê? Porque a epiderme, que é a nossa primeira camadinha da pele, ela é super fina. A nossa pele é fina, essa é a verdade, né? E embora 14 anos ainda produza colágeno, mas o efeito sanfona, ele acaba arrebentando. Então, as células elas se rompem e acabam acontecendo aí, gerando as estrias, tá? Isso acontece muito, não só no efeito sanfona, mas se a pessoa ela faz uma atividade física também, né? De muito esforço, então por isso que tem que ter um acompanhamento de um educador físico. Olha aí a importância de um educador físico, né? Do profissional que atua na área de educação física, né? Para te orientar nas suas séries, nas suas sessões, né? Do seu dia a dia na academia,
Porque pode sim, a epiderme ela é muito fina. A nossa pele, quando a gente olha uma foto de pele num atlas, né, do corpo humano, quando a gente olha num livro, a gente pensa, nossa, a nossa pele é isso tudo, né? Mas não, a nossa pele ela é muito fininha, tá? E aí, por isso, gera as estrias, porque você acaba comendo demais, né? As suas células, que são os nossos adipócitos, que comportam a gordurinha, estão lá, né? Lá na hipoderme, numa piscina, boiando, à vontade. Aí você começa a comer demais, e o que acontece? Elas começam a crescer, crescer, crescer. Imagine uma piscina, Anderson, cheia, lotada, 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 lotada. Imagine, aquilo ali. São os seus adipócitos espremidos um no outro que não conseguem mais nadar, né? Só ficam ali todo mundo em pezinho dentro da piscina, paradinho, e não consegue, né, fazer mais nada. Então, isso gera o quê? Acúmulo de líquido, dor, tá? E isso aí vai gerando elevações e depressões na nossa pele, gerando o quê? A celulite. E aí, a nossa epiderme não consegue e acaba se rompendo, gerando as estrias. Tá? Então, Tá. olha aí. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa também, claro, obviamente, a pessoa que também já tem no seu metabolismo, né, genética, e tem a primeira gestação, né, o esticar a pele, né, por isso que eu falei a questão da academia também, que tem que ser acompanhado do seu educador físico, você estica a pele demasiadamente, então na gravidez acontece muito isso, né? Eu, por exemplo, quando eu tive a minha filha, eu era muito magra, muito magra, muito magra, muito magra. E a minha barriga era linda, até a última semana de ganhar ela, Anderson. Na semana de ganhar ela, a minha barriga deu uma esticada. E como eu chorava com as estrias quando eu olhava no espelho, como eu chorava. Então, a gente tem que hidratar a nossa pele, porque a melhor forma de prevenção é hidratar, tá? Então, óleos vegetais de girassol, tá? Não adianta usar produtos siliconados, não adianta. Tem que ser óleos vegetais, que vão hidratar a sua pele, vão penetrar, vão fazer bem para a sua pele. E vão prevenir. Então, são várias as prevenções. Você falou, antes de eu entrar no fato ou fake, eu queria que você me respondesse sobre a celulite, que tanto incomoda as mulheres. É uma coisa fácil de se resolver, difícil? Como é que a gente faz? Não, não é difícil, tá? Desde que tenha comprometimento do paciente. Como eu falei, Uhum, a celulite é causada pelo acúmulo de gordura, onde, lembra da piscina que eu expliquei? Muita gente. uhum. Então acaba gerando muito edema, então acaba doendo também. Então, o que a gente precisa fazer? Tratamentos que vão tratar aquela gordura localizada naquela região, fazer drenagem linfática, isso tudo vai ajudar no tratamento da celulite, né? Fibroedema genoide. Enfim, mas, claro, gente, não é só a drenagem, não é só tratar a gordurinha, porque tratar aquela gordurinha ali naquela região, a gente tem vários procedimentos, tá? Então, quando a gente fala em estética hoje, Anderson, como eu falei, a estética está muito avançada. Então, a gente não tem só massagem, a gente não tem só cosméticos, a gente tem vários aparelhos, diversos cosméticos com nanotecnologia, que hoje em dia não precisam nem mais de aparelho para fazer com que esses cosméticos penetrem mais na pele, porque ele por si só já tem uma tecnologia que ele consegue penetrar na pele sozinho, sem a necessidade de um aparelho, tá? Então, são vários os procedimentos que podem ser feitos para o tratamento da celulite. Então tá aí a mulherada que gosta de falar da celulite, tá aí a resposta. Eu queria saber se é fato ou fake. Peraí que a pergunta tá aqui. Peraí, um minutinho só, minha gente, que a gente já tá chegando aqui. Sobre os problemas que podem deixar o cliente pode ficar cego ou ter o rosto necrosado quando faz uma harmonização facial? Isso é fato ou fake, doutor? Então, Anderson, vamos lá. Pensando em harmonização facial, vamos lá. Se o cliente fez algum procedimento
simples, né? Como uma limpeza de pele, que limpeza de pele também é harmonizar, gente, você tirar as acnes ali do nariz, tá? Então, do rosto, enfim, como um todo. Então, se fez procedimentos leves, não vai acontecer isso. Só se deixar cair um produto dentro do olho do cliente, enfim, não. Mas quando a gente fala hoje em harmonização facial, a gente pensa logo em quê? A gente pensa em toxina botulínica, a gente pensa em preenchimento com ácido hialurônico, e por isso a importância de procurar um profissional especializado, um profissional que sempre se mantenha atualizado, porque, gente, estética não é só passar creminho, não é só fazer massagem, tá? Quem pensa isso não é verdade. A gente tem que estudar como um todo a pessoa, tá? A gente precisa entender o organismo, a gente precisa entender de anatomia, a gente precisa entender de fisiologia, e é um estudo constante. Então, nós temos, Anderson, na nossa face, a artéria facial, que é muito importante, tá? Onde a gente precisa saber a localização dela na face, porque no momento que você vai fazer, por exemplo, o preenchimento com ácido hialurônico nos lábios, ou você vai fazer uma rinomodelação, ou um preenchimento na região da glabela, que é uma área que a gente não costuma fazer, porque é uma área de grande risco, tá? Então, a gente tem a artéria troclear, a gente tem as ramificações dessa artéria, que, uma vez sendo pressionadas, pode perder a sua vascularização ali naquela região, e sim, se não souber tratar a intercorrência, levar uma necrose naquela região, tá? Ou levar à cegueira. Então, por isso que é importante o profissional que pensa, eu quero fazer botox, quero aprender a fazer preenchimento para ganhar dinheiro. Não, gente, não é assim. Não é assim. A gente precisa fazer com respeito, com carinho, com dedicação, com amor e principalmente conhecimento. A gente precisa ter conhecimento do que a gente faz, estudar sempre, estudar anatomia sempre, fisiologia sempre, isso tem que estar no nosso sangue. E eu fiz um curso muito bacana, semana retrasada, Anderson, que foi em São Paulo, que foi um curso em cadáver fresco. Olha só que emocionante. Onde a gente conseguia ver exatamente ali a artéria facial, e é uma coisa assim para nós que somos da área e que trabalha com harmonização facial, viver essa experiência maravilhosa. Como eu falei com vocês, você olha a foto de uma pele no livro, é uma coisa, mas quando você vai dissecar um cadáver fresco para ver ali onde fica a artéria facial, né? Ali a artéria troclear, e você olha, quando você passa o bisturi, você vê que, caramba, você já chegou no músculo, você já passou pela epiderme, pela derme, pela hipoderme. Então, é muito fina a nossa pele. Então, a gente precisa saber de anatomia e fisiologia. É algo que o profissional de estética tem que estar sempre estudando. Também a gente tem que tomar muito cuidado, não é fake, é fato. A gente tem que procurar esses profissionais que têm aí diploma, que são reconhecidos, pega indicação. Eu indico a doutora Renata Braga, biomédica, esteta Renata Braga, que está lá no @Renata DS Braga, e aí vocês podem estar indo lá falar com ela e vai dar tudo certo com vocês. Doutora Renata, e como é que foi o Covid para a sua profissão, na clínica? Como é que aconteceram as coisas? Ótima pergunta, Anderson. Gente, não foi fácil, tá? Foi difícil, porque imagina, principalmente nós da área de estética, que estamos acostumados a lidar com o cliente todos os dias, né, a ter essa interação com o paciente, e de repente a gente se vê, né, preso dentro de casa, só se comunicando através das redes sociais, e graças a Deus, né, que a tecnologia hoje está avançada, então a gente tem também aí o celular, né, a internet, graças a Deus, porque passamos bem, né, então, assim, foi difícil sim, mas aproveitei para organizar muitas ideias, organizar a casa, né? Fazer aquilo que você não tinha tempo para fazer, a gente fez, organizar meus materiais, estudar. Foi um momento que a gente pôde trocar muito através das lives, né? Então, eu acompanhei muitas lives de colegas meus, eu também fiz algumas lives.
Mas o mais importante que eu quero passar para você, profissional, que está iniciando, e seja independente de qualquer área, principalmente você, empreendedor, né? Você que tem seu próprio negócio, da importância da gente ter uma reserva, tá? Então, se você tem o seu próprio negócio, você tem um determinado custo mensal, você precisa saber que você precisa ter pelo menos uma reserva de 6 meses, porque isso é importante no momento como esse, né? E às vezes a gente não dá valor e mete os pés pelas cabeças e tudo que recebe gasta, tudo que recebe investe, né? E a gente precisa ter essa reserva antes. Então é muito importante e isso me ajudou muito também. Ah, que bom aí. Vamos aprendendo com a doutora Renata Braga até como economizar e ter dinheiro para poder passar a pandemia. Vamos lá que tem pergunta na tela. Vamos chamar mais pergunta na tela. Cristiano Dias, quero tirar os pelos da barba que crescem no pescoço. É possível removê-los de forma definitiva? Então, Cristiano, prazer, obrigada aí pela sua pergunta. Então, sim, hoje a gente tem a retirada de pelos, sim, através de laser, tá? Ou fotodepilação, onde sim, você tira o pelo, e isso faz com que demore muito tempo a crescer. Alguns não voltam, mas independente do procedimento, você precisa fazer uma manutenção depois de alguns meses, tá? Mas sim, tem como remover, sim, os pelos da barba. Acho que eu vou passar por aí no dia 8. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Fabiano Verdugo, o que o biomédico, vou aproveitar para mandar uns parabéns para o Felipe que está nos assistindo aí, nosso grande amigão Felipe, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida. O que o Parabéns, biomédico esteta Felipe! pode oferecer? Acho que... Eu falei já anteriormente, né, um pouco sobre a diferença do profissional esteticista e do profissional biomédico esteta, né? Então, assim, o biomédico hoje esteta, né? O biomédico trabalha com estética, ele trabalha principalmente com os procedimentos invasivos não cirúrgicos, então são os exintores. Então, você, quanto biomédico esteta, você pode realizar aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, trabalhar com a intradermoterapia ou mesoterapia, que são princípios ativos que a gente injeta diretamente na área a ser tratada através de uma agulha, trabalhar com ácidos mais fortes, né, prescrever medicamentos com fins estéticos, então você pode mandar manipular seus próprios produtos que você vai utilizar na clínica, assim como você também pode receitar um home care bacana para o seu cliente, de acordo com a necessidade dele, tá? E ele ir na farmácia de manipulação, por exemplo, manipular com a sua receita, dentre outros procedimentos que o biomédico faz também. Que bom. E acho que a gente ainda tem mais pergunta na tela. Júnior Cursino, parabéns. Gostaria de saber sobre harmonização facial e sobre hidroxiapatita. Eu acho que é isso. Sim, Hidroxiapatita de é um cálcio. bioestimulador muito bom também. É um bioestimulador, Alisson. É muito bom, É o sim. A quê? gente trabalha. É um bioestimulador de colágeno. Bioestimulador. Então, assim, a gente utiliza também na harmonização facial, de acordo com a necessidade de cada cliente. E saber se é um procedimento seguro é como eu disse, né? Você precisa fazer com um profissional habilitado, que esteja apto a realizar esse procedimento, porque, como eu disse, a gente precisa entender de anatomia, a gente precisa de entender de fisiologia, tá? Então, você trabalhar, se você for realizar o procedimento com um profissional especializado, pode fazer tranquilo e harmonizar, cuidar da sua face, estimular colágeno, pode fazer, porque depois dos 19 anos a gente não fabrica mais colágeno e a gente tem que vir para a estética
para inflamar e produzir um novo colágeno. Doutora, pergunta que não para no meu WhatsApp, acho que todos a Fátima Fernandes desejando uma boa tarde, mas tem uma pergunta que não para aqui no meu celular. Minha gente, ou eu olho para baixo, eu consigo conversar com a doutora, mas não para. Quanto tempo, a senhora já respondeu essa pergunta lá no início da nossa conversa, quanto tempo demora para uma pessoa, em média, fazer uma harmonização facial? Por exemplo, se ela quiser fazer todo o rosto, quiser modificar tudo, se quiser puxar, esticar, quanto tempo mais ou menos que ela tem grana lá para pagar e como é que fica? Quanto tempo Então, demora? Anderson, isso vai variar de cliente para cliente, né? Então, por exemplo, se o cliente ele vem fazer um procedimento de toxina botulínica, né? Ele veio fazer um botox porque o que incomodava ele era de linha de expressão na região da face, na região da testa. O botox, quando você aplica hoje, ele começa a fazer efeito em 3 dias, tá? Então, com 3 dias que você começa a ter o resultado daquele botox. E ele tem, em média, uma durabilidade de 3 a 4 meses, dependendo de cada cliente, se não for uma pessoa muito hipercinética, né? Que fala mexendo com todo o rosto. Quando a gente fala de uma aplicação de fios de sustentação, por exemplo, e que você faz a aplicação do fio, que vai fazer o reposicionamento do tecido daquele cliente, que já está com uma região nasogeniana, né, que é o bigode chinês já bem marcado, às vezes você precisa colocar os fios, e aí você precisa esperar o prazo daquele fio se adequar na face do seu cliente, e aí geralmente eu gosto de esperar 30 a 90 dias, para depois a gente vir com um procedimento complementar, como um preenchimento com a base de ácido hialurônico, por exemplo. Então, não tem como dizer exatamente o tempo que leva, porque isso vai variar de cliente para cliente, entendeu? Da necessidade de cada cliente e de cada procedimento que você vai fazer, porque cada procedimento tem o seu tempo. O que importa é você começar, né? Começa a se hidratar, começa a passar lá seu protetor solar e depois procura lá a doutora Renata Braga. E eu acho que a gente tem mais alguma pergunta na tela. Pode soltar. Ô Anderson, olha, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Agradeço o carinho de vocês pelas perguntas, mas infelizmente eu vou ter que responder só mais essa pergunta, Anderson, por causa do tempo. Eu estou com um paciente aqui na clínica me esperando. Tem alguém já querendo fazer alguma coisa de boa aí. Vamos à última pergunta, então. O que pode ser esclarecido sobre colágeno hidrolisado para a pele? Ótimo, você pode tomar, tá? Mas só isso não adianta. Por quê? Todo o nosso corpo precisa de colágeno. Então, não adianta só tomar colágeno e achar que você está resolvendo o problema da sua vida. Não. Tem uma série de coisas aí por trás disso, porque todo o nosso organismo precisa de colágeno. São vários tipos de colágeno, Anderson, tá? Mas o ideal seria o hidrolisado mesmo. Tá ótimo, então, doutora Renata. Obrigado. Desculpa Lidiane, por ter atrapalhado. Um beijo para você, Lidiane. Obrigada pela sua pergunta. A gente fica por aqui na nossa live e a gente volta amanhã às 14 horas. Gente, foi um prazer. Muito obrigada pelo carinho, Anderson. Muito obrigada pelo convite. Adoraria poder ficar mais e conversar mais, até porque adoro falar, né? Você deu para ver que eu adoro falar. Quem tem conhecimento fala. Eu tenho avaliações aqui para fazer e eu preciso dar atenção aqui. Gente, vem me visitar também, tá? Estão todos vai lá visitar a doutora e aí vai lá e responde todas as perguntas. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã na próxima live. Tchau, tchau.